Oi, hoje a gente está aqui em boas companhias para apresentar o nosso podcast chamado Pod Pod. E o tema é cigarros eletrônicos, principalmente como atua nos jovens de hoje e também nas gerações passadas. E hoje estou aqui também com a minha colega Gabi. Eu me chamo Brena, esqueci de me apresentar. E com a doutora Graciele. Você poderia falar um pouquinho mais sobre você, doutora? Oi, meninas. Oi, Brena. Oi, Gabi. Sou Graciele Guimarães, sou médica pneumologista, atuo na área da saúde pulmonar e principalmente nos pacientes que têm o desejo de cessar o hábito de fumar, de cessar o tabagismo. Sou professora na FAI e atendo também no ambulatório da FAI com os alunos no ambulatório de pneumologia. Perfeito, muito obrigada. Muito bom saber. Eu queria te perguntar inicialmente qual foi o principal intuito no desenvolvimento dos cigarros eletrônicos e como isso foi alterado no decorrer do tempo. Bom, eu acho que a gente nem poderia falar aí que isso foi alterado. Eu acho que o intuito do desenvolvimento do cigarro eletrônico, desde o início, foi sempre o mesmo. Quando a gente pensa na visão da indústria do cigarro, tá? O intuito sempre foi vender. A indústria do cigarro sempre tentou vender. E os números são bem altos, mas a gente tem aí, nos últimos anos, mais de 6 milhões de mortes decorrentes dos cigarros, né, do tabaco, da indústria do tabaco. E as pessoas, os usuários, estão morrendo. E aí a gente precisa repor esses usuários, a gente precisa ter novas pessoas comprando. Então, a indústria do tabaco quer vender. Mas a ideia proposta inicialmente para essa venda foi de que o cigarro eletrônico ele ia trazer benefícios. Na verdade, ele ia trazer uma redução de danos. Eu acho que era mais o que eles jogavam aí para a gente. Era uma redução de danos, era uma diminuição gradual da nicotina. O usuário ele poderia diminuir a quantidade de nicotina que ele estava ingerindo, que ele estava inalando. E mais que isso, né? O tabagista passivo, aquele que fica do lado, não ia sofrer tanto com a fumaça do cigarro. Então, era uma redução de danos. Na verdade, o cigarro eletrônico é um pouquinho melhor, menos pior, vamos dizer assim. O tabagista passivo não sofreria tanto, não tem problema para quem está do lado, e a gente consegue diminuir gradualmente a quantidade de nicotina. Mas a gente acha que vai conversar sobre isso e a gente vai ver que isso não é tanto isso que eles falam, né? Não é tudo isso que eles falam. A gente tem outras visões acerca disso daí. Perfeito. E além disso, quais são os principais argumentos a favor e contra o uso do cigarro eletrônico como uma alternativa do cigarro tradicional? Então, aí quando a gente fala nessa questão, todos esses pontos que eu falei aí, de reduzir os danos. Outro ponto que a indústria do cigarro fala muito é usar o cigarro eletrônico para diminuir o consumo do cigarro tradicional. Então, a gente vai fazer uma troca, né? Uma troca que é benéfica. É uma troca que vai ser boa aí, porque você vai estar consumindo menos cigarro tradicional, que o cigarro tradicional, o cigarro de filtro convencional, que é o que dá queima de combustível fóssil, esse cigarro ele é muito pior e o cigarro eletrônico acaba sendo um pouco melhor. Então, quando a gente fala da redução de danos, da troca aí de um cigarro pelo outro, da eliminação do fumo passivo e da diminuição da nicotina, eles lançam isso como pontos positivos, né? Como, vamos falar, a favor do cigarro eletrônico. Eu não diria que isso é a favor, eu diria que isso daí não foi muito bem explicado. Então, explicando um pouquinho isso daí. Quando a gente fala da redução de danos, é melhor fumar cigarro eletrônico? Na verdade, o melhor é respirar ar puro, né? É não fumar nada, né? O melhor é não fumar. Mas se a gente tivesse que colocar numa balança, talvez o cigarro eletrônico fosse menos danoso que o cigarro de filtro? Talvez sim. O cigarro de filtro, ele tem alcatrão, tem a queima do combustível fóssil com o surgimento do monóxido de carbono, que vai causar lesão pulmonar e vai causar câncer. O cigarro eletrônico não tem isso. Em contrapartida, o cigarro eletrônico tem outras substâncias potencialmente cancerígenas. E a gente está falando aí de pouco tempo de uso do cigarro eletrônico para a gente poder dizer quanto isso vai gerar de prejuízo para quem está usando, né? A gente tem 10 anos só hoje de surgimento, mais ou menos, ou do uso abusivo do cigarro eletrônico. Então, a gente não sabe se isso daí vai dar mais problema do que a gente já conhece. Quando a gente fala da redução do tabagista passivo, daquele cara que fica do lado lá, inalando a fumaça do que fuma do cigarro convencional,
ele sofre também. Esse cara, ele vai ter doença pulmonar, ele pode ter enfisema tanto quanto o outro, né, que está fumando o cigarro de fato. E aí, quando a gente passa para o eletrônico, isso não acontece. Também não é verdade, tá? Isso também não é uma verdade absoluta. Não é vapor de água. A história de é só vapor de água, não é fumaça, é vapor. Não é muito assim que as coisas acontecem, né? O que a gente vê é que isso não é vapor, isso é um aerossol, tá? É um arzinho com partículas. Tem coisa ali. E essas partículas, elas geram doenças pulmonares. Elas alcançam a corrente sanguínea, elas causam dependência, tá? E aí a gente pode ir falando depois do que tem aí dentro do cigarro eletrônico que vai causar tudo isso. Sim, acho muito interessante comentar sobre isso, porque tem muitos usuários que utilizam o cigarro eletrônico achando que não vai trazer malefícios, que seria uma coisa mais como uso recreativo, e que não trariam malefícios, né? Exatamente. Então, a proposta que eles quiseram passar, né, esse jogo de estamos reduzindo os problemas, o cigarro eletrônico acaba sendo menos danoso, é só um vaporzinho de água, é inócuo, não causa problema nenhum. Não, problema causa, tá? Se isso é menos pior, ou se isso daí vai gerar menos doenças do que o cigarro convencional, a gente precisa de tempo e de muitos estudos. Os estudos que a gente tem recentes agora, que a gente está vendo, mostram que é tão ruim quanto, tá? Que é tão ruim quanto o cigarro convencional. E a questão de reduzir gradualmente o uso da nicotina, de fato, isso não acontece, tá? O que a gente vê é exatamente o contrário. Quem fuma cigarro eletrônico tem uma tendência a usar cada vez mais e doses mais elevadas ainda de nicotina, né? Então, é outro ponto que a gente cai por terra, né? Na prática, não é assim que acontece. E a gente poderia discutir um pouquinho mais sobre qual é o funcionamento básico do cigarro eletrônico? Eles são aparelhos mecânico-eletrônicos, a gente chama dispositivos eletrônicos para fumar, né? DEFs, que a gente costuma dizer. Eles são alimentados por uma bateria de lítio e um cartuchozinho, um refil, e nesse refil, junto dele, uma bateria, um multiprocessador e um atomizador. Basicamente, nesse refil tem um líquido que contém a nicotina, tá? A nicotina líquida. Quando a pessoa puxa o vaporizador, quando ela puxa ali o aparelho, ela dá um start nesse multiprocessador que liga o atomizador a uma temperatura muito alta, normalmente eles aquecem até 350 graus, e isso vai transformar aquele líquido em vapor, tá? E não é bem um vapor, em aerossol, e aí a pessoa inala esse vapor. Muita gente deve já conhecer. O líquido ele tem várias concentrações, ele pode ter nicotina ou não ter nicotina. Na grande maioria das vezes, o que a gente sabe é que a maioria das pessoas usam são os líquidos com nicotina, tá? A nicotina pode ter várias concentrações, 5%, 3%, 1% e até 50%. A dosagem dessa nicotina é alta quando comparada a um cigarro tradicional. Então, hoje, se a gente comparar um cigarro convencional, um cigarro de filtro, tem 1 miligrama mais ou menos de nicotina. Isso varia de marca para marca de cigarro, tá? Então, um cigarro tem 1 miligrama de nicotina. O pod, o filtro lá, normalmente ele tem 2 ml. E agora hoje a gente tem marca de várias marcas aí, então a gente pode ter pods que tem mais quantidade de ml. Mas, na média, 2 ml ali de líquido de nicotina. Se a nicotina ali for de 5%, isso equivale a mais de 100 cigarros de cigarros convencionais. Então, se você fumar 2 ml ali do seu e-líquido, você pode estar fumando mais do que 5 maços de cigarro, tá bom? A quantidade é alta. Acho que uma coisa que a gente observa bastante é que o intuito era, então, ter essa diminuição gradual da nicotina. Só que o que acontece é ao contrário, né? E muitas pessoas que, pelo que eu observo no meu dia a dia, que não fumavam, começaram, né, a fumar o cigarro eletrônico, e o que aconteceu foi o contrário, né? Aumentou o uso de nicotina numa pessoa que ainda não fumava, não consumia nicotina, e não aconteceu isso, né? De gradualmente retirando. É muito o contrário, né? Exatamente. Na prática médica, e aí a gente pode... eu uso a experiência dos meus colegas pneumologistas, o que a gente vê é que os pacientes que fumam, de fato, cigarro convencional e fumam com uma carga tabágica muito alta, eles raramente migram para o cigarro eletrônico, tá?
Eles não fazem essa troca. O público-alvo do cigarro eletrônico são os não fumantes, são os jovens e às vezes até as crianças, tá? Então a gente não vê o paciente que está acostumado com cigarro de filtro migrar com facilidade, não é palatável, não faz parte do hábito dele, porque o cigarro envolve muito a questão do hábito, o acordar, o segurar o cigarro, o cheiro do cigarro, tá? Então isso tudo faz o fumante mesmo procurar o cigarro. E a gente não percebe que eles caminham, que eles fazem essa troca. É lógico, a gente tem exceções, tem pacientes que se adaptam e vão para o cigarro o cigarro eletrônico, mas na prática não. Na prática, a gente vê novos usuários, que é isso que a indústria do cigarro quer. Ela quer novos usuários, né? Porque aquele que já fuma o cigarro convencional já dá dinheiro para eles. Então, eles querem os novos usuários aí, os jovens. Sim. E existem, tipo, quais seriam as diferenças entre os riscos, os benefícios do cigarro eletrônico para o tabaco, para o cigarro tradicional? A grande diferença do cigarro tradicional e do eletrônico é que não tem a queima do combustível fóssil. A gente não tem, o cigarro convencional, a gente tem o tabaco, planta, que é queimado, né? E aí ele libera alcatrão e monóxido de carbono. Isso causa câncer, sabidamente, tá? Então isso não existe no cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico é isento disso. Em contrapartida, para a gente conseguir colocar ali aquele líquido e gerar aquele vaporzinho lá, existem outros compostos químicos, tá? A gente tem propileno glicol, benzeno, a gente tem algumas nitrosaminas, a gente tem metais pesados. Todas essas substâncias, elas são classificadas no grupo 1 da IARC. A IARC é uma agência internacional de pesquisa em câncer, tá? Então, quando eles classificam substâncias no grupo 1, é porque eles já sabem que essas substâncias causam câncer, tá? O propileno glicol, ele é muito polêmico, né? Porque todo mundo fala, se você entrar hoje nos sites, porque apesar do comércio ser proibido dos cigarros eletrônicos, a gente tem sites disponíveis na internet para vocês lerem e aprenderem aí o que é errado. Então, se você entrar e for ler, eles vão falar que o propileno glicol está na indústria alimentar, na indústria alimentícia, né? E já comercializado, que várias coisas têm propileno glicol. De fato, o propileno glicol usado na indústria alimentícia, ele não é visto como um causador de câncer. Mas quando inalado, sim, ele é potencialmente cancerígeno, tá? Então, sim, as partículas, as alterações químicas ali colocadas no líquido do cigarro eletrônico causam câncer, causam doenças pulmonares. A gente tem a EVALI, que é uma manifestação pulmonar, uma doença inflamatória do pulmão, que levou aí vários alunos, estudantes e jovens nos Estados Unidos até a serem intubados, passarem por UTIs e por estados graves de saúde com o uso do cigarro eletrônico. Então, tem doenças que a gente já pode atribuir ao uso do cigarro eletrônico, sim. Voltando um pouco no assunto da questão de que eles querem um público novo, né? E agora tá atingindo até o pessoal mais novo. E aí, pensando nisso, eu acho que uma questão agravante são os sabores. Porque é algo que chama muito atenção. E até o cheiro é doce. Tipo, não parece que realmente é o cigarro que a gente via quando é criança, que alguém fumava na rua e a gente falava, nossa, tá fumando um cigarro e é fedido. Não é fedido, tem sabor doce, ou tem milhões de sabores, então eu acho que isso é algo que realmente eles colocaram realmente pra vender, né? Exatamente. Isso não é novo, tá? Quem é mais velho vai saber lá que na década de 60, quando o cigarro era um artigo... quem fumava era visto como uma pessoa de status na sociedade, né? Fumar era bonito naquela época. E as propagandas diziam isso. Então, a gente tinha artistas que fumavam, pessoas importantes que fumavam e que vendiam a imagem de que fumar era bom. Tá? As propagandas eram voltadas mesmo para o público jovem, para atingir esse público jovem. Isso não é novo, tá? Isso sempre foi assim. Tem uma frase da indústria do cigarro americana que fala: mais do que vender cigarros, a indústria tabaqueira tem por objetivo a venda atrativa da nicotina. Eles querem vender nicotina. Eles querem que você se vicie na nicotina. E eles falam isso abertamente. E essa frase não foi dita agora, não é de hoje. Essa frase é de 1963. Então, Nossa, lá atrás, bastante a tempo. gente já tinha essa ideia, já existia essa ideia de que o cigarro era para esse público, né? Essa tática de marketing, essa tática de venda,
está de novo voltando. Tudo que a gente já viu lá atrás está se repetindo, e a gente está atingindo de novo o público jovem, de novo aquele público que está mais propenso a desenvolver a dependência. O jovem, o adolescente, ele desenvolve a dependência à nicotina muito mais rápido e muito mais fácil do que a pessoa adulta. Existem outras preocupações em cima do uso do cigarro eletrônico entre pessoas mais jovens? Porque eu acho que é o que mais acontece, né? São pessoas mais jovens que andam usando. A gente começa hoje com uma epidemia da dependência do vício à nicotina. A nicotina é uma substância psicoestimulante, traz a sensação de bem-estar que o cigarro causa, te torna mais produtivo, melhora seus reflexos. Então, as pessoas buscam isso quando usam a nicotina. E quando a gente transfere isso para o cigarro eletrônico e facilita o uso da nicotina, e principalmente facilita você colocar cada vez mais a concentração aumentar da nicotina e você poder usar isso de maneira indiscriminada, porque você pode usar em qualquer lugar hoje, né? Apesar da venda ser proibida, a gente vê em todos os lugares fechados, facilita o uso, né? Não tem cheiro, tem um sabor agradável, tem um cheiro agradável, então facilita o jovem a usar em qualquer ambiente. Quando você junta tudo isso num dispositivo eletrônico de fácil manuseio, atrativo, porque parece ali um pendrive, tem uma cor legal, tem uma luzinha legal, então quando você junta tudo isso, você faz o jovem ficar viciado na nicotina. E a experiência que a gente tem hoje em consultório e com os colegas tratando os pacientes, os jovens que têm essa dependência alta à nicotina, é que é muito difícil a gente tirar. Muito difícil a gente conseguir bloquear esse desejo da nicotina, porque a dose que eles estão usando são doses muito altas. E eu acho que até em relação a esse negócio de ser difícil de tirar, acho que também é ao redor, né? Porque, igual a gente comentou, todo mundo usa. Se for numa festa hoje, todo mundo vai usar. Então, aquela pessoa que tá tentando parar, Vai ver ela, todos ao seu ela redor vai recair. usando. Nos Estados Unidos, quando eles começaram a regulamentar essa questão da venda, né, dos cigarros eletrônicos, eles lançaram uma campanha para atingir esse público mais jovem que queria parar de fumar e de usar o cigarro eletrônico, né? E em um dia, eles tiveram 27 milhões de acessos de jovens tentando parar de usar o cigarro eletrônico. Então, em um único dia de inscrições aí para tentar diminuir o uso. É muito alta a quantidade de jovens e a dependência química mesmo da nicotina vai ser cada vez mais difícil da gente retirar. A gente não tem recurso farmacológico, a gente não tem recurso com terapia psicológica para isso, porque a dose é realmente muito alta. Eu tenho pacientes em consultório que fumam o equivalente a 300, 400 cigarros tradicionais, cigarros convencionais por dia. Nossa, É muito alto. é muita coisa. Você acredita que as pessoas que estão utilizando o cigarro eletrônico têm uma tendência a migrar para o cigarro tradicional, ou que as pessoas que usam o cigarro tradicional possuem uma tendência para migrar para o cigarro eletrônico, ou isso não existe? Eu acho que são públicos bem distintos, mas isso é minha opinião, tá? Quando a gente vê os estudos mais recentes, é difícil um paciente que está no cigarro eletrônico ir para o cigarro tradicional, o cigarro convencional, pela questão da dosagem de nicotina, que é muito mais alta no cigarro eletrônico. E o que a gente vê é realmente a dependência à nicotina causar problemas, e aí essa migração ir para outras drogas, tá? Drogas psicoestimulantes. A gente consegue perceber essa relação por causa da dependência à nicotina. O contrário, o paciente que fuma o cigarro convencional e para o eletrônico, acontece menos. O que eles tentam passar principalmente para o público jovem, é que o cigarro eletrônico é uma alternativa, que existe países, como na Inglaterra, onde existe um programa de cessação de tabagismo que usa o cigarro eletrônico como um meio do paciente conseguir parar de fumar. É muito legal isso, muito legal mesmo, mas isso na teoria. Na prática é muito difícil de a gente conseguir fazer, principalmente aqui no Brasil, onde a gente não tem regulamentação nenhuma. Onde o que está ali dentro do cigarro eletrônico, do líquido, você não sabe aonde foi feito, como foi comercializado, se é uma nicotina de 5%, de 10%, de 50%, entende?
Então, isso na prática não dá para fazer. Mas seria uma boa ideia, talvez, esse paciente diminuindo o uso da nicotina, usando o cigarro eletrônico? Eles têm uma tendência a isso em alguns países. Os estudos não mostraram ainda que isso, de fato, ajudou na cessação do tabagismo, que esses pacientes, de fato, pararam de fumar. O que a gente percebeu é que eles continuam no uso dual, no uso dos dois cigarros, às vezes do tradicional, do convencional e do cigarro eletrônico. Os estudos não mostraram ainda benefício do uso do cigarro eletrônico na cessação do tabagismo. Mas é uma alternativa que a gente pode considerar se isso for feito de uma maneira com fiscalização e com segmento. Dá para pensar? Eu não descartaria essa hipótese em algum momento, mas realmente é muito difícil. Como se fosse algo realmente prescrito, né? E é isso que acontece lá. Existe uma prescrição, a venda é regulamentada, existe uma dosagem permitida e uma quantidade limitada da venda e do paciente adquirir o líquido para o cigarro eletrônico. Então, é totalmente diferente do uso recreativo que a gente tem visto, né? Sim. O que a gente vê é uma população não fumante que está fumando Tornando hoje. fumante por conta Sim. dos cigarros eletrônicos. Exatamente. Como o cigarro eletrônico influenciou a forma como as gerações jovens enfrentam o tabagismo e a nicotina? Ai, enfrenta de fato, será, né? A nicotina virou um vício, uma facilidade de acesso, uma saída para o público jovem, né? Onde ali ele encontra bem-estar, ou ele encontra disposição para realizar atividades e facilidade no uso. Eu acho que é isso que o cigarro eletrônico trouxe, sabe? Mas é um caminho onde, uma vez que você entra, você vai ter dificuldade de sair. Uma coisa que a gente até não comentou, no cigarro eletrônico, a gente não tem a nicotina como ela é tida no cigarro convencional. A gente tem um sal de nicotina. E ele atinge muito rápido o sistema nervoso central, ele atinge bem mais rápido do que a queima do cigarro convencional, tá? Então, tudo que é muito rápido a ação, a dependência também acontece de forma mais rápida e é mais difícil da gente retirar, né? Então, a sensação que o cigarro eletrônico causa é muito mais rápida do que o cigarro tradicional, o cigarro convencional. E aí a gente tem mais dificuldade ainda de tirar esse paciente do vício. E quais são as tendências atuais para a indústria do cigarro eletrônico? Para onde essa indústria está caminhando? Você acredita que esteja aumentando o número de usuários ou que com as novas informações sobre os malefícios, os novos estudos que estão saindo, esteja diminuindo a quantidade de usuários? Eu acho que a gente está num momento bem polêmico até, né? A gente está aí com uma possibilidade de regulamentação dos cigarros, se deve ou se não deve regulamentar. Em 2009, a Anvisa proibiu, de fato, a venda, a comercialização dos cigarros eletrônicos e as propagandas. Então, a gente não pode comercializar nem vender. Mesmo assim, qualquer barraquinha de revista, qualquer banca de revista na esquina de casa, às vezes tem cigarro eletrônico para vender, mesmo sendo proibido, né? Na internet a gente acha com toda facilidade a venda dos cigarros eletrônicos. E aí agora surgiu uma possibilidade de regulamentação. Regulamentar o cigarro eletrônico, o que a gente que eles querem e que eu entendo o que tá sendo proposto é que talvez a gente consiga diminuir o uso, colocando mais impostos, dificultando o acesso. Mas para isso a gente precisaria ter uma política de controle das vendas irregulares. A gente precisaria ter uma política onde não pode vender, onde é proibido a propaganda, onde é proibido a comercialização de maneira irregular. E aí tudo que for vendido ser taxado com preços altos, como é feito o cigarro hoje, né? O cigarro tem impostos altos, tem na caixinha do cigarro ali fotos que vão fazer o usuário acabar não querendo usar, né? Estimulando ele a parar de fumar, telefone onde ele vai encontrar auxílio se ele quiser parar de fumar, tem tudo isso na caixinha do cigarro. Então, isso pode ser uma proposta mais para frente aí, da gente conseguir diminuir o uso do cigarro eletrônico, regulamentando. Na minha opinião profissional, eu acho que a regulamentação seria muito boa se a gente tivesse condições de fazer uma vigilância com relação ao comércio ilegal. Se a gente conseguisse
fazer essa vigilância, mas a gente não consegue nem com as drogas ilícitas, né? A gente não consegue fazer isso nem com drogas, com outras drogas muito piores. Eu acho que com o cigarro eletrônico talvez a gente não consiga. E isso vai acabar sendo pior. A gente vai ter uma regulamentação e a venda ilegal dos cigarros da mesma forma. Sim. E você teria algum conselho para os ouvintes que consideram o uso ou já fazem o uso de cigarro eletrônico? Sempre é hora de parar. É o primeiro conselho que eu dou, sabe? Sempre é hora de pensar em parar, tá? Porque cada vez vai ser mais difícil. Então, quem está pensando em usar, pensa bem, pesquisa bem, lê sobre, se informe sobre, converse com quem entende do assunto, porque não é um caminho fácil de você sair. Quem tá pensando em migrar, em fazer essa troca, eu fumo cigarro convencional e eu quero ir para o cigarro eletrônico porque acho que vai ser melhor para mim, tem outras alternativas, não é o único caminho, tá? Não é o caminho, na verdade. E a gente tem outros meios de você conseguir, de fato, abandonar o vício, se é isso mesmo que você deseja, tá? A gente tem hoje tratamentos que foram estudados e que vão resolver o seu desejo de parar de fumar. Para quem já está fumando, busque ajuda, tá? Busque ajuda. Perceba se realmente você tem a dependência à nicotina, tá? A dependência é aquele desejo de fumar, a fissura pelo cigarro, alguns minutos que você tem uma vontade enlouquecida de fumar, que você não consegue ir num ambiente que você não pode fumar, que você acorda e tem o desejo de fumar, se você não consegue ir a uma festa onde está todo mundo fumando e não fumar, isso já caracteriza uma dependência. Então, se você se encontra hoje nessa posição, busca a ajuda de um profissional, ajuda de um psicólogo, ajuda de pessoas que estão voltadas para o tratamento e cessação do tabagismo, tá? Eu acho que esse seria o meu conselho. E você tem algum exemplo, algum caso de usuários do cigarro eletrônico para compartilhar com a gente? Olha, hoje em dia eu acho que é o que mais a gente encontra no consultório do público jovem, né? A gente até pergunta muitas vezes, se fuma, se tem alguma coisa. Eles até esquecem de contar que fumam um cigarro eletrônico, eles às vezes omitem essa informação durante a consulta. E aí você pergunta, não, mas eu fumo. Mas eu fumo só quando eu saio. Mas quando você sai, você fuma quanto? E aí você percebe... Sai todo dia da semana. Você percebe que a quantidade é alta. E se você somar tudo isso ao longo da semana, ao longo do mês, ele é um tabagista equivalente ali 2 maços de cigarro por dia, sabe? Então, é um valor alto. E isso tem muito hoje. A gente já tem relatos de doenças pulmonares, de manifestações graves de doenças pulmonares, pneumonias lipofílicas, pneumonias onde a gente tem óleo do cigarro eletrônico dentro do pulmão, né? Nossa. Onde a gente tem já pacientes jovens desenvolvendo doenças cancerígenas por uso do cigarro. Fora o que eu tenho um relato de consultório mesmo, de um casal que me procurou no consultório, onde eles têm filhos e fumam. Eles têm mais de 20 cigarros eletrônicos, cada um, que ficam espalhados em casa, espalhados no carro, justamente para eles conseguirem fumar o tempo todo. Então, eles fumam com as crianças na cama, eles acordam e fumam, eles fumam muito. Eu acho que é o casal que eu atendi, os pacientes que eu atendi que mais fumavam, assim. E a gente está fazendo uma batalha aí para conseguir reduzir o dano do cigarro eletrônico na vida deles, inclusive para as filhas. Seriam os fumantes passivos, né? Isso, são fumantes passivas dos pais ali, né? Então, a gente tem uma dificuldade tremenda de reduzir a dose da nicotina deles. E mais ainda porque a gente não consegue saber se o que eles estão usando de fato tem 5% de nicotina, tem 1%. Às vezes não tem, né? A gente não tem aí nada que regula isso daí, mas é a tentativa que a gente está fazendo desse desmame gradual, por mais difícil que seja. Então, é um casal que me chama muita atenção no consultório e realmente é difícil a gente tirar aí a quantidade de nicotina que eles usam. Não tem outra alternativa, nem farmacológica, para a gente substituir aí para poder ajudá-los. E querendo ou não, eu acredito que pode até acabar influenciando as filhas desse casal no futuro, né? Tá numa roda de amigos, ver fumando, pensar, meus pais fumavam frequentemente, qual o problema de eu experimentar uma vez, de eu fumar uma vez? Isso é socialmente aceito, né? O cigarro eletrônico ficou socialmente aceito, pode fumar em qualquer lugar.
não faz mal, né? Não faria mal o vapor de água. E não é assim que a gente está vendo como as coisas estão caminhando, né? Um relato muito legal que eu vi no TikTok, mas é sobre uma menina que ela acho que tem, tipo, 20 anos, 21 no máximo, e que ela praticava muita atividade física e ela começou a fumar o cigarro eletrônico. E com o tempo ela foi percebendo que ela não tinha mais tanto condicionamento, às vezes sentia muita falta de ar durante os exercícios. E chegou num ponto que ela falou assim, não, vou parar. Aí tem até um vídeo que, tipo, viralizou, que é ela, tipo, um potão, assim, de água e ela jogando todos os vapes que ela tinha. E bastante comentário de gente falando assim, nossa, eu queria muito, mas não consigo. Já tentei largar e não consigo. E aí, no feed dela tem bastante, tipo, dia 1 tentando parar de fumar. Dia 14 tentando parar de fumar. E é muito legal acompanhar a evolução dela, né? O que eu costumo falar para os meus pacientes, que a parte mais difícil de você tentar parar de fumar, tanto o cigarro convencional quanto o cigarro eletrônico, é o momento da fissura, daquela vontade enlouquecida de fumar. E o que eu sempre falo para eles é que eles lembrem de mim nessa hora. Que a hora que isso acontecer, que eles lembrem de mim no consultório falando para eles, vai passar. Porque vai passar. E dura 5 minutos. A fissura dura 5 minutos, normalmente, tá? E é nessa hora que o paciente tem que buscar alternativas diferentes daquela que ele fazia quando ele fumava. Então, se você tem o hábito de tomar um cafezinho e fumar um cigarro, hoje eu vejo o pessoal da faculdade sai ali e fuma um cigarro ali no corredor ou ali na frente, um cigarro eletrônico. Se esse é o seu hábito, não vai para aquele lugar. Se a fissura aconteceu naquela hora, muda a rota, vai para outro caminho, vai escovar os dentes, come uma balinha, liga para alguém, leva o cachorro para passear, faz qualquer coisa, mas espera os 5 minutos. Lembra de mim, espera os 5 minutos, porque vai passar. E teve um relato legal, agora recente também, de um aluno que... Daqui? Daqui. Oh. Na tutoria, Dananana. que a gente conversou sobre a questão dos vícios do cigarro eletrônico, mas não, no caso dele a gente não estava falando específico do cigarro eletrônico, a gente estava falando do cigarro convencional. E durante as discussões, ele foi percebendo que ele tinha prejuízo, né? Porque até tem muita gente que acha que tem só benefício em fumar, ainda não enxergou e não encontrou esse momento para parar. E aí ele foi percebendo que ele tinha, sim, prejuízos, que o cigarro atrapalhava em alguns momentos, mas ele precisou ser alertado disso. Os próprios colegas falaram, eu tive que falar, não, você não é 100% nisso, você se cansa talvez um pouco mais para fazer tal atividade, talvez por causa do cigarro, o cigarro te compromete em tal ponto. E aí a gente conversou sobre esse exercício da fissura, né? De você esperar esses 5 minutos. E depois que a tutoria terminou, ele tá desde a nossa conversa sem fumar. Não fumou mais. Nossa! Esses dias uma pessoa passou por ele e falou assim, nossa, como você tá cheiroso. Eu falei pra ele que fica fedido quem fuma. Então, sim, é uma chance que a gente tem, né? Não pode deixar passar. Acho que se você tem desejo de parar de fumar, você tem que buscar ajuda, sim. É isso. Mais uma pergunta. Doutora, você acha que... É que eu vi como chama? Em notícias que na época ainda que o Trump estava no poder, ele tirou a questão dos sabores dos vapes recarregáveis. Sim. Você acha que isso ajudaria ou ajuda? Ou melhoraria É porque eu sinto que os que já estão fumando não vão parar, apesar de não ter sabor bom. O comércio ilegal é super difícil da gente controlar, né? Então, eu acho que por mais que isso seja fiscalizado, a gente sempre vai ter o comércio ilegal dos cigarros eletrônicos saborizados. A gente tem sabor até de creme brulee, sabe? Tem sabor de tudo aí para incentivar o não fumante, aquele que não fuma, e o jovem e a criança a fumar. Então, o sabor, ele é o ponto fundamental aí do atrativo do cigarro eletrônico, né? Tirar o sabor pode ser uma alternativa para você dificultar o uso, sim. Eu acho que é um caminho. Tirar o sabor, regulamentar, aumentar a taxação de impostos, tudo isso vai dificultar aquele que quer fumar por recreação, né? Simplesmente por fumar. Aquele que busca o cigarro eletrônico talvez para diminuir os danos do cigarro convencional, talvez isso daí continue no cigarro. Eu acho que a gente precisa de
mais políticas voltadas para isso mesmo. A gente precisa de regulamentação para isso funcionar.